Chove, uma estrela em ascensão. O do Chove parece maneiro. A gente assiste quando tá na fila. É. 그냥 집에서 방학 때 Ah, isso aqui é só a legenda? 잘라냅니다. 이제 나오거든요. Esse jogador tinha Ah, não. 그냥 집에서 방학 때 게임 열심히 하고 있었는데 롤 클라이언트 일단 친구 추가가 와서 그리핀 팀에 이제 설명 받고 프로 할 생각 있으면 여기 들어와서 테스트 한번 볼 생각이 있냐고 일단 물어보시고 그리고 뭔가 되게 처음에 설명하시는데 되게 열정적으로 설명하시길래 뭔가 믿을만하다는 생각? 뭐 그런 생각이 들었던 것 같아요. Peguei o contexto que ele tá falando, acho que não teve contexto. 프로를 준비하고 있으신 분들은 일단 게임을 할 시간이 넉넉하다면은 뭐 1년에 1000판 정도는 가볍게 할 수 있으니까 1000 partidas 그 정도면 no 뭐 ano. 1000 partidas no ano. Se eu abrir aqui o OPGG de qualquer pro player, não vai ter jogado 500. 티어가 영 안 오르고 재능이 없다 싶으면 그때 가서 포기해도 안 늦을 것 같으니까 좀 Mr. Cock, é ele mesmo. É impossível falar do Chove sem primeiro falar da Griffin. Esse é um time que foi formado em 2017 para disputar a segunda divisão da Liga Coreana. No começo eles até conseguiram ir bem, só que ao longo do campeonato eles foram decaindo mais e mais, até o momento em que ficaram em 7º lugar do campeonato. O split de estreia não foi tão bom quanto parecia no começo, e eles tiveram que lutar para não perderem a vaga no circuito desafiante da Coreia. No segundo split a Griffin estava tendo uma temporada regular que não chamava a atenção de ninguém. Só que na 5ª semana eles fizeram uma contratação que mudaria tudo no time. Eles trouxeram o ex-jogador profissional CivMax para comandar o time na posição de coach. Sob o comando do CivMax, a Griffin venceu 5 das 6 séries que ainda faltavam no campeonato e alcançaram a 3ª colocação numa grande crescente. Mesmo com o CivMax trazendo toda uma nova cara pro time, ainda faltava alguma coisa e eles foram derrotados na primeira rodada dos playoffs pela APK Prince. Alguns meses depois dessa eliminação, a Griffin fez a contratação de uma nova botlane, Piper e Lehens. Com o novo time eles fizeram sua estreia na Caspa Cup 2017, onde se vingaram da APK e venceram uma série contra um time da LCK, a Africa Freaks. Apesar de vencerem um time da elite do LoL coreano, o mundo não ia parar para olhar o time que venceu a Africa Freaks. A Griffin ganhou atenção de verdade quando eles fizeram uma coisa muito maior do que isso. Eles tiraram um jogo da atual vice-campeã mundial, SK Telecom. 대응 사격을 쌍둥이고 시간이 좀 여기에 피하면 됩니다. 안 맞으는데 쌍둥이 나와라. A narração coreana é sinistra. Mesmo tirando um jogo da SKT, a Griffin não chegou muito longe na Caspa, só que fizeram o suficiente para chamar a atenção do mundo. No primeiro split de 2018, a Griffin parecia um time da LCK jogando na segunda divisão. Eles venceram 8 séries seguidas com o time titular, e por causa dessa boa colocação, eles começaram a testar o seu mid laner substituto, que tinha acabado de completar a idade mínima para competir. Esse mid laner era o Chove. No dia 12 de março de 2018, o Chove fez a sua estreia contra a ES Sharks. 지금 교전을 유도하는 거거든요. 자 달린다. 큐. 자, 뛰었어요. 뛰고. 근데 만화가 지금 소비가 없기 때문에 볼벤 잘라냅니다. 이제 나오거든요. 지금부터 시작인 것 같습니다. 자 교전 일어나고요. 볼벤 버티 앞에서 볼리비아와 폭풍이 선택한 자. 한 방에 놓아버렸고 네. 그 유준에서 지금 대처가 좀 체력이 많습니다. 자 그리고 요거 하나.
잠깐만 이미 빠졌어요. 이미 빠졌어. 뒷텔이 아니에요 이게. 자, 라이즈 여기서 전멸 있어요. 지금 볼리베어가 성났거든요. 라이즈 전멸은 있는데 길 막혔고 투비. 갈 수 있나요? 갈 수 버티나요? 있나요? 갈 수 배철 있나요? 사이로 갈 수 못 있나요? 버티고. 뒤쪽에 합류. 나르 자, 그런데 살았어요. 또 살아가요. 그리고 하데스가 조금 자 라이 뒤에서 는 모습인데요. 살았어요 그래도. 자, 뒤로 없이 뒤쪽으로 마지막 하데스가 라칸 잡혔고요. 터지고 그래도 이게 바이퍼 언더 뗄수 있다는 거. 하데스가 길을 못하고 잡혀요. 하나의 후반. A estreia do Chove pareceu uma coisa normal para quem via de fora porque no fim acabou com uma vitória. Só que para Griffin, eles não viam exatamente desse jeito. A Griffin era o líder isolado da segunda divisão e eles não podiam passar tanta dificuldade para um time tão abaixo deles quanto a Sharks. Ao longo do campeonato, o Chove teve mais 3 chances para jogar. Nesses jogos ele conseguiu uma vitória e 2 derrotas. As únicas derrotas que a Griffin teve durante todo o campeonato. Caralho. Por estar muito abaixo do mid laner titular, que era o Redder, o time decidiu manter o novato no banco por mais um tempo, enquanto a Griffin venceu os playoffs da CK e garantiu a sua vaga na elite do LoL coreano. O Chove abaixo, tá Ama. ligado? Bizarro falar isso, mano. Sempre que eu falo da Griffin aqui nesse canal, eu acabo citando mais as polêmicas e nunca os lados bons do time. Então acho que agora eu vou fazer esse trabalho de apresentar melhor pra vocês como funcionava o esquema de jogo da Griffin. Na top lane eles tinham o Sword. Esse jogador tinha a função de ser o iniciador do time e ele não se importava em ter esse papel. O Sword era o tipo de jogador que não se importava em perder a lane mesmo em matchups Não fáceis, se importava não conseguia ganhar. desde que ele estivesse aplicando a pressão que o time precisava. Na jungle eles tinham o Tarzan. Hoje em dia é bem Pode. mais fácil ter referência de quem é esse jogador pelo imenso sucesso dele na LPL. Só que o motivo que fez ele ser tão conhecido na Coreia foi pela forma que ele criava novos pathings na jungle e como ele utilizava a pressão das suas lanes para estar sempre na jungle inimiga. Isso foi uma coisa que mudou completamente o estilo de jungling coreano entre 2018 e 2019. Na bot lane eles tinham o atual campeão mundial, que é o Viper. Desde o início da carreira, o Viper já era conhecido como um jogador que jogava com Cara, é qualquer bom, né? coisa. Ele podia jogar com É, Hyper Root. Carry, ele foi um grande destaque durante o meta de magos na bot lane, e até o Timo ele chegou a mostrar 2 vezes na LCK. Para completar a dupla perfeita, eles trouxeram outro jogador completamente maluco de Champion Pool. O Larrens ficou famoso na Coreia depois que ele alcançou o top 1 da solo kill coreana jogando de Elise suporte. Singed suporte. Já o Chove ainda era um completo mistério. Enquanto o mundo já tinha visto 30 partidas dos outros jogadores, ele só tinha jogado 4. Algumas pessoas já estavam de olho na Zoe e na Orianna dele pelos ótimos status que ele tinha na solo kill. Só que o as na manga que ele guardou pra LCK, ninguém esperava. I wasn't expecting. It's looking beautiful. Sword to be taken. It's Rascal with the double now as Toby. Can he finish them all off? Gets the first one. The zombie sword is still here. Dives over, gets the double kill. Will he have another Q? Not enough energy just yet. It is now the better part of 2,000, maybe even less. Toby, what the heck was that? Just dives over and steals the red buff and they just engage. That's Sangyun going down. What did you say about wiping out the AD carry? Well, yeah, they managed to get this inhibitor turret most likely as well as the siege minion is going to be down. Chovy has a lot of sneakiness, diving on forward, and Bono didn't last a couple of seconds. He's going 1v4. Lava's going to be the first one to go down. Flashes out. Didn't last a couple of down. Chovy has a lot of sneakiness, diving on forward, and Bono didn't last a couple of seconds. He's going 1v4. Lava's going to be the first one to go. Opa, D. Eu espero os dados. Quando puder aí, avisa, chat. Totti Gava, obrigado pelo Prime. 30 segundos de falar ali no chat, a gente vai esperar 30 segundos.
canal é Mr. Cook. Dez segundos. Go! Dives over and steals the red buff and they just engage. That's Songyun going down. What did you say about wiping out the AD carry? Well, yeah, they managed to get this inhibitor turret most likely as well, as the siege minion is going to be down. Chovy has a lot of sneakiness, diving on forward, and Bono didn't last a couple of seconds. He's going 1v4. Lava's going to be the first one to go down. Flashes out of the way. O Lava Yuki. Songyun Oh, is Deus. going to be tagged up, but no backflip going to be reactivated. And Chovy, the 2-for-0 1v4. Maybe Showmaker here as the Predator Olaf, they're gonna force that flash. It's pushed away, but the flash on in, Nossa, and mano, to ignite. essa jogada do Chovy acho que foi o que deixou ele, tipo, muito... And it looks like Showmaker is gonna go down to the Zoe first blood. And in though trying to fight back here, Chovy picks up the second flash and flashes back. The Tristana, but can they catch up to him? The tanks. Look at the 3 tanks just running out to the poor Tristana. Oh no! Diferente do que se espera de um time novato, a Griffin não era um time que se apoiava na mecânica dos seus jogadores ou em estratégias malucas para derrotar os melhores times do mundo. A Griffin tinha um grande foco no macro e se tornava uma equipe quase perfeita quando você juntava isso com a qualidade dos jogadores que eles tinham achado. Com essa combinação de fatores, eles ficaram em segundo lugar no split de estreia deles na LCK. Ninguém esperava que um time novato fosse fazer isso, e foi criada uma grande expectativa na Griffin. 17-year-old stepping up in a playoff series, his first playoff series here, let me remind you, in the LCK, 5 games, and he ends up with something like a 41 KDA. Insanity here from the 17-year-old Chovy, and of course hits the game-winning shockwave in Game 5. That is, against how Griffin gets here to the final. And once again, there's going to be no surprises when it comes to that starting roster. We're not going to be seeing Rather in the mid lane. It's the young man, Chovy, Sword, 17 Tarzan, anos, Viper, campeão and da Lahens LCK, are going to imagina. round out that roster. This team is so scary. And if we're going to continue our trend of talking about last time on the Rift, it's the man in the mid lane you have to watch. Yeah. Chovy was the superstar. His 3000 ELO shockwave was what shocked the world and sent Griffin to the grand final in their first season. That is where the term Royal Roader comes from. If you've never played in the major regions and you go for the first time, that's your chance to walk the Royal Road. Mada, one of those Royal Ah, ele perde. Pode crer, ele perde. We're looking for it. Smeb's going to get there. That's Chovy just taken out. They found him. The stopwatch was there. This could just be the game. Viper now getting taken down to half health. Smebs, the Urgot, has the Disdain, has the ultimate, and the Fear Beyond Death gets rid of both of the carries. And KT are now fighting as if they're on the red side. It's Sword going down so low. Deft has so much goddamn damage. And Smeb will deal with Tarzan with the help of Mata. And Griffin just fall apart. It's KT Rolster until the end. UCal tanking the turrets as KT haven't lost a member. The last Nexus turret and the storyline for Score is Dá pra completed. ouvir They're mal. already Eu on falei base que saudade dessa época. Porque a época do Smeb, Game 5, do Copper Mata, City, and Score has done it. Death, No second todo anymore. mundo junto. E, tipo, a última vez que a KT foi boa. Eles derrotaram a Africa Freaks na semifinal, só que foram derrotados pelo super time da KT Roaster na grande final. Eles também falharam em chegar no Mundial depois de serem eliminados pela GNG no campeonato regional, só que o ano deles ainda não tinha acabado completamente. Logo depois do Mundial, os times da Coreia sempre disputam a Caspa Cup, que é um campeonato que junta os melhores times da Coreia com alguns outros times menores. E nesse campeonato a Griffin garantiu seu primeiro título de campeão. Mesmo não chegando no Mundial, o Tá primeiro bom assim o split desse volume? time foi um grande sucesso. Eles eram 5 jogadores novatos que ficaram em segundo lugar da liga mais forte do cenário de LoL. O ano de 2019 foi um momento de virada para a LCK e principalmente para o Chovy. Nesse ano, as mudanças no meta começaram a favorecer cada vez mais times que fossem Nossa, agressivos. E A Kali de Hextech era sinistra, tá? era Aumentei exatamente um o pouco. caso da Griffin. Ao longo de 10 semanas, a Griffin foi o Ah. time mais falado da Coreia e marcava um novo recorde após o outro. O mundo parou de verdade para olhar o Chovy quando ele atingiu a marca histórica de 100 pontos de KDA,
uma coisa inédita na Coreia. Eric Teixeira. Depois da fotinha do série Eric Cat. contra o time da SKT, o Chovy tinha um placar acumulado de 44 abates, uma morte e 60 assistências. Durante 2019, o nome dele foi ficando cada vez mais conhecido, e as comparações com o Faker eram completamente inevitáveis. A cada série que passava, parecia que esse era Nossa, mano, olha o Zack antigo. com o Faker eram completamente inevitáveis. A Olha o cada Zack antigo. série que passava, parecia que esse era o nascimento de uma nova lenda. Parecia que a Griffin era a nova SKT. A Griffin dominou completamente o primeiro e o segundo split na fase regular, só que quando chegava na final, a SKT de verdade sempre aparecia e mostrava por que eles são a organização mais vitoriosa da história do LoL. Depois de 3 derrotas seguidas na final, a Coreia perdeu a fé na Griffin e eles viraram até uma piada entre os torcedores. Sempre que chegava na hora que mais importava, Imagina, a Griffin ia virar falar. uma piada por ser vice-campeão. Ah, bem, Mesmo né? com tudo parecendo bem, a Griffin estava passando por diversos problemas internos e chegou a ir para o Mundial sem a mente que coordenava tudo por trás, CV Max. Rapidamente eles foram eliminados e o sonho de uma nova dinastia coreana desapareceu da noite pro dia. Depois de um ano tão bom, o Chovy recebeu ofertas milionárias de times da LCS e da LPL. Só que o que ele buscava no momento ainda não era dinheiro, e sim reconhecimento. Depois de ver a Griffin se envolver num dos maiores escândalos da história dos jogos eletrônicos da Coreia, ele aceitou o convite da DRX para jogar na mid lane por eles, e o resultado foi um dos times mais interessantes dos últimos anos na LCK. Não, mais A interessante Dragonex não. é um time Calma que aí. já chegou a vencer na LCK quando eles tinham a lendária botlane de Prey e Gorilla. Só que nos anos seguintes eles nunca mais conseguiram fazer nada no cenário coreano. Doran Em Pioche, 2020 eles resolveram tentar Carrier. uma coisa um pouco diferente. Com o desmonte da Griffin, a DRX teve a oportunidade de fazer uma das melhores transferências que alguém podia imaginar. Eles não só trouxeram a estrela do time para mid lane, como também trouxeram o CV Max para organizar o time. O CV Max, por sua vez, recomendou o top laner Doran, que era a reserva da Griffin. Horrível. Além das peças que eles pegaram da Griffin, eles também tinham o lendário atirador Deft, junto com outros 2 novatos que foram treinados desde cedo para esse momento, Yosik e Keria. O primeiro teste desse time foi a Caspa Cup de 2019. Eles atropelaram um time pequeno da Coreia e também atropelaram outra novata do cenário coreano, Daewon Gaming. Não sairia do Academy aqui do Brasil. Down goes to Zaya and Dragon X say, Dom one? You mean Dom who? Oh, like that Twitter random. Yeah. O torneio deles acabou depois de serem derrotados pela Africa Freaks, só que eles já tinham testado tudo que eles precisavam testar. A DRX começou muito bem na LCK e eles conseguiram 4 séries seguidas antes de serem derrotados pela T1 e depois pela GNG. Mesmo perdendo para os 2 melhores times da Coreia na sequência, eles conseguiram se manter ali na terceira colocação até o fim da fase regular. E nos playoffs o primeiro oponente deles foi o time que acabou de estrear na LCK, a Daewon Gaming. Might be trying to burst it down and Hail Mary this, but oh man! Going for it as there's the Vanguard's A Daewon nessa He's going to época. try and put Canyon to sleep, who finds the Glacial Prison on Doran, but he surges his way out. And so far, this is a 1-team fight, but a double kill for Chovy Beryl, trying to run out as Nogari's going to fall. The Drake was secured by Damwon, but at what? To be able to find the win this game, not going to find the reverse sweep for Damwon Gaming. And DRX Nessa have época, no earned Guri é o their showman do bout time. against É. T1, but Damwon damn sure made them work for it after a first 2 games. Numa série difícil, a Dragonex venceu a Daewon e seguiu para a semifinal da LCK. Só que se você quer ser o melhor mid laner da Coreia, tem um certo cara que você precisa vencer primeiro. É. O Boys. Olha como é que. Okay, pick scaling comp, rotate for Herald, and see how it works, Cop. Deixa eu sentar a cadeira, Faker. Yeah, well, Keria is going to go down very low, eats the Grey Help, flashes away, but in goes Faker. Is able to execute the Tahm Kench, but now he's on the wrong side. He's got the Shroud, but already 2 kills have come in as Teddy takes a magical journey. Looks for the next one, but Faker steals it away. Back available as T1. Whoa, they're gonna flip! Yeah, we're looking for a 50-50 as Faker's right into the backline. Great devour from Keria and Faker falls. Canna gets exhausted as it is going to be the Mountain Drake locked down by DRX, and
They claim a couple of kills. Abyssal Voyage very aggressively on top of Cuz, who will get ganham? by Eu não lembro Kyria dele, cara. and destroyed. Ó o Ted. Saudade de Ted, hein? Na SKT. Melhor que essa fraude desse Gumayushi aí. From DRX, and they are not stopping Teddy. In trouble, the flash from Chovy, the Chaos Storm. Not enough, and Teddy's gonna Try to do something. This But could be this a should be the pentakill. Baron. Baker's gonna dive on in. It's, oh my god, Baker steals the Baron. He's turned it immediately. Takes down the jungler as well. Carrier, no options. This is an uber throw out of DRX, but a fantastic capitalization by T1. Well, Baker still continuing to get Oh my god, he just solo killed him. Cara, Underneath the Stamina tower nessa with a época era down to half health. negócio. Remember, they do have Rend available. T1 is teleporting for this one as Epic dives into the backline. Great base breaker. And Doran's gonna, sorry, Deft is gonna get taken down first. A double kill for Canna, who's just a monster in this team fight. And Teddy respawned. He's got in game number 3, but in the end, it was all T1. Se o Viper segundo fosse pra ter eles voltavam a ser campeões. Se minha avó tivesse uma roda atrás, ela era um Jeep. O split de 2020 marcou oficialmente o nascimento da nova geração coreana. Nem SKT, nem Samsung e nem KT. Os melhores times da Coreia nesse split eram os novatos da Daewon Gaming, seguidos na cola pela DRX. A Daewon vinha se mostrando um time excepcional na Coreia desde o início do ano, só que as coisas ficaram esquisitas de verdade no segundo split. Durante a temporada regular ficou claro que eles eram o melhor time da Coreia e provavelmente o melhor time do mundo. Só que essa história já tinha acontecido antes. Sem ninguém perceber, a Daewon... Olha esses caras, mano. Olha esses caras. Ó, não vale falar que ele parece o... Como é que é aquele cara do Ben 10, mano? Não vale falar isso, mano. Não vale. Daewon roubou a história da Griffin e estava no caminho para fazer ainda mais do que eles conseguiram fazer. Eles eram os 5 novatos dominando a liga coreana. E dessa vez, o Chovy estava do outro lado. Gentleman, he is going to be able to take down this Nexus eventually. Chovy also going to be taken off the board. Deft, he's just going to throw himself away. O hype para essa final até chegou a existir. Só que a partir do momento que eles pisaram no jogo, ficou claro quem era o melhor time da Coreia naquele ano. A DRX foi pro Mundial e até fez uma boa apresentação como era esperada deles. Só que o seu oponente na primeira rodada dos playoffs foi a Daewon de novo. E o resultado foi exatamente o mesmo da Não vi não, sem massagem. 3-0, sem muito papo. A Daewon A nessa época eliminação era precoce e sinistra. a falta de títulos durante o ano foi uma coisa que a DRX não estava antecipando quando eles fizeram tanto investimento para trazer essas estrelas pro time. Então, em 2021, ele e o Deft se uniram mais uma vez em um outro time. Dessa vez a casa dele seria a Hanwha Life Sports. A Hanwha é um time que nunca brigou por títulos na LCK, só que com 2 jogadores tão bons a organização esperava que a história fosse um pouco diferente nesse ano. Apesar da Hanwha não ter dado um time tão talentoso quanto eles tinham na DRX, os 2 carregadores operaram um milagre e a... Porra, sem sacanagem, esse time era horrível, tá? Horrível. Esse Dudu, Wheeler... um time Puta tão que talentoso pariu, quanto mano. eles Que tinham na time ruim. DRX, os 2 carregadores operaram um milagre e arrastaram a organização até o 3º lugar na fase regular. Nos playoffs eles venceram a primeira rodada e conseguiram chegar na semifinal. Só que mais uma vez, o oponente do Chovy era a Daewon. E a essa altura eu acho que eu não preciso nem te falar o que aconteceu, né? Ah, sem condições. No segundo split o time desmoronou completamente e aconteceu o que todo mundo imaginou que ia acontecer desde o início. Eles simplesmente colapsaram. No segundo split, o time desmoronou completamente como todo mundo achou que ia acontecer, e eles não conseguiram se classificar nem para os playoffs da LCK. Os laners morriam toda hora durante o jogo, o time não conseguia se organizar para um objetivo, e o jeito que eles se movimentavam no mapa era uma coisa bizarra para você ver numa liga Major. Por causa do bom resultado que eles tiveram no primeiro split de ter chegado na semifinal, a Hanwha ainda conseguiu participar do campeonato regional para disputar a 3ª e a 4ª vaga. Só que a realidade é que eles eram o último time da escalada, e com o time jogando do jeito que tava, chegar no Mundial era uma coisa quase impossível. Só que o que se viu no campeonato regional pela 3ª e 4ª vaga foi o show particular de só um jogador. Deixa eu ouvir. 오히려 이득 봤어요. 이게 초비슷하네요. 그러게요. 또 연결이 됩니다. 그리고 나의 진정했다지 않았다. 아니더라도 미드 2렙 차이에 지금 근데 카밀이
옆구리 이거 싸우고 됐잖아요. 그렇죠. 옆구리 들어와요. 퍼올리고 이런 정답이 터졌어요. 죽으면 어떡하나 나는 터졌어요. 그리고 아니 이것도 데프트가 결국 오른쪽에서 초비! 자 오늘 Chovy! Sup joga de engage. Não respondeu, eu vou ter que ir de Jarvan. 갈리오 궁 있어요. 네, 녹이야. 뭐가? 초비! 자 오늘 이거 뭐 쇼타임! 트리플 킥! 이거는 완전 나이스 플레이. 와! 초비! 셀프 나이스. 자 이거는 전면 있어요. 전면 있어요. 뒤로 빠져났습니다. 와 그리고 시간이 없게 시간을 그런데 하지만 이게 지원이 없으면 한 번 더 죽는 거거든요. 가라. 근데 데려갔어요. 데려왔죠. 3대 데려갔어요. 맞습니다. 초비를 그려준 성공했습니다. 나은 것 같아요. 이하나가 지금 라인 주도권 완전 타이트하게 잡고 있는 상태고. 충격포를 또 한번 빨로 이걸 잘 건데. 초비. 자 오다가 안 됐어요. 야. Uau! Depois de uma sequência inacreditável de vitórias com o Chovy carregando o time, a HLS classificou para os play-ins do Mundial e conseguiram passar sem muita dificuldade. Na fase de grupos eles também conseguiram passar, como é esperado de qualquer time coreano, só que o primeiro oponente deles nos playoffs foi um velho amigo do Chovy. Ai, meu Deus. E assim como já aconteceu várias vezes, a T1 encerrou o ano dele mais uma vez. Depois de mais uma eliminação no Mundial, o Chovy deixou a HLE, só que toda essa experiência como um líder do time teve uma grande importância para ele como jogador. 난 저희 여태까지 봤을 때는 저만 잘하면 괜찮다라는 마인드로 게임을 했는데 이제 하나생명에서는 저도 괜찮아요. 이제 팀원이 어디서 뭐 하는지 팀원이 자기 위치를 못 찾고 있으면 제가 그냥 끌어서 여기 봐달라고 다음에 뭐 하자고 Isso é 이제 legal. 하는 게 좀 늘은 것 같아요. O Chovy começou a carreira dele aos 17 anos e desde então tem sido um grande prodígio e um destaque na Coreia e no mundo. Atualmente ele tem 21 anos e tem uma longa carreira pela frente. Hoje ele faz parte de um super time que é a GNG e eles não miram algo menos do que um título mundial no final do ano. A história do Chovy acabou de começar, só que ainda assim ela já tem capítulos impressionantes. Agora, se ele vai alcançar a glória que todo mundo espera dele, já alcançou, só né? o tempo pode dizer. Tipo, na LCK, no caso. Qual o seu objetivo final como jogador? eu Quero ser lembrado como um jogador digno do nome 초비에 Chovy. 대한 기대값에 맞게 기억되고 싶어요. 그 기대값은 무엇인가요? O que faz o jogador ser digno desse nome? 저는 그 É ser alguém que faz jogadas em nível 뛰어난 acima de todos 플레이를 os 하는 outros. 모습을 그런 걸 하면서 기억하고 싶어요. Chovy gets back in the double zip. Yoshik gonna bite down the Leona and it takes another turn. Caralho. Porra, agora eu quero até torcer pro Chovy, mano. Que isso, pô. Baby Chovy!